Queridos alunos, mais uma vez estamos aqui e hoje na nossa videoaula nós vamos falar um pouco sobre os povos da Bíblia. Os povos sobre os quais a Bíblia fala deles. É importante dizer que existe um povo na Bíblia que ele é especial, que é o povo de Israel. Por que ele é especial? Porque Deus escolheu esse povo para revelar o seu propósito, o seu plano para o mundo, para a salvação do mundo. Mas existiram também outros povos. Mas nós queremos, claro, não vamos falar de todos eles porque são muitos. Mas queremos, antes de tudo, dizer que a religião, ela sempre esteve presente na sociedade humana. Cada povo, ela sempre teve a sua adoração, ela adorava os seus deuses. Na próxima unidade, nós vamos falar dos deuses da Bíblia. Mas hoje, nós queremos falar dos povos da Bíblia que tinham os seus deuses. Então, eram pessoas religiosas. E é sempre bom lembrar que os povos da Bíblia, eles tiveram na sua origem o seu estilo de vida, a sua forma de ver a natureza, a sua forma de entender Deus, a sua forma política, o seu estilo geográfico de sobrevivência. Então era um povo peculiar, muito diferente do nosso hoje. E às vezes nós queremos que a Bíblia, da mesma forma que ela falou aquele povo do passado, nós queremos que ela fale a nós hoje também. Claro que não é assim. Então nós temos que descobrir e entender que a Bíblia, ela falou aquele homem daquele tempo, daquela época. Mas eu quero destacar aqui os povos cananeus, que são, na verdade, os descendentes de um dos filhos de Noé, Cão ou Cã, em algumas traduções. Daí, os cananeus. E os cananeus, nós já sabemos que são vários povos ali, Os heteus, os jebuseus, os perizeus, os filisteus e por aí afora. E estes povos, eles sempre foram opositores ao povo de Israel. Exatamente porque a religiosidade desses povos era diferente da de Israel. Primeiro que eram povos politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eles criam e serviam a vários deuses. Enquanto que o povo de Israel era monoteísta, ou seja, cria apenas em um Deus. E esses deuses que esses povos criam e seguiam eram opositores a Israel, ao Deus de Israel ou ao próprio povo de Israel, porque a religiosidade desses povos eram, de certa forma, extremamente escandalosas. Como, por exemplo, havia determinados povos que sacrificavam os próprios filhos aos seus deuses. Então isso era inadmissível para Israel. Então esses povos, eles cruzavam o caminho do povo de Israel na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e que davam uma dor de cabeça tremenda. Mas quero destacar um povo, os filisteus. Os filisteus eram um povo muito grande, um povo guerreiro. Eram os principais inimigos de Israel. Eles viviam perto do Mediterrâneo, por isso eles tinham uma rota de fuga, e os historiadores, eles designavam os filisteus como povos do mar, exatamente porque eles estavam ali no litoral. E na Bíblia Sagrada, por exemplo,
no capítulo 17 de 1 Samuel, vai falar muito desse povo. Quem eram os filisteus? E os filisteus são muito bem lembrados naquela batalha contra Israel, na época de Davi. Quando Davi, ainda muito jovem, enfrentou um filisteu, Golias, um homem com quase 3 metros de altura. E ali mostra que os filisteus eram um povo guerreiro, forte, destemido e um povo que não tinha medo. Então vocês podem observar, caros alunos, que os filisteus sempre foram, no Antigo Testamento, uma pedra no sapato de Israel. Um outro povo que eu queria destacar são os moabitas. Nós vamos lembrar dos moabitas por causa de Ruth. Ruth era moabita, né? E lembrar também que os moabitas, eles são descendentes de Ló. Lembramos que Ló foi sobrinho de Abraão, né? E então eles habitavam na Transjordânia, ali entre o Mar Morto e o deserto da Arábia, e era também um povo que costumava a invadir terras de outros povos. E os moabitas, eles são lembrados também por sacrificar crianças aos seus deuses. J.D. Douglas, no seu livro Comentário Bíblico, na página 1058, ele fala assim: os descendentes de Ló encontraram uma população que ali já se firmaram e devem ter se misturado com eles por casamento para finalmente emergirem como grupo dominante que deu seu nome à população inteira, referindo-se naturalmente aos moabitas. Também, um outro povo que eu queria destacar, pelo menos mais esse, são os amonitas. Os amonitas, eles foram frutos do relacionamento incestuoso de Ló com uma de suas filhas, no caso aqui a mais nova, né? Esse episódio está registrado lá em Gênesis capítulo 19, versículo 38. Os amonitas, daí Amon, né? Eles exerceram um papel fundamental no Antigo Testamento, porque faz-se uma referência a eles quando eles tentaram subornar o profeta Balaão. Então, Balaão, ele deveria amaldiçoar os israelitas. Então, os amonitas, juntamente com os moabitas, né, que estavam proibidos de entrar na congregação do Senhor, então Balaão, ele deveria, segundo os amonitas, amaldiçoar os israelitas. Daí aparece a história da mula de Balaão, né, que Deus usando a mula para poder falar a ele. Então, esses povos, eles foram fundamentais na história de Israel para compreender Israel. Então, quando nós estudamos esses povos, nós vamos compreender a história de Israel, né? E temos outros povos também, como os refaíns, os nefilins, que eram um povo grande, gigantes e etc., que tinha o seu estilo de vida também e etc. Então, estudar os povos na Bíblia, a gente estuda os povos para entender o povo de Israel. Por que havia tanto essa oposição? Não é por causa que o estilo de vida desses povos era um estilo mais voltado para a idolatria, para a perversidade, para a imoralidade, enquanto que o povo de Israel já era um povo mais regrado, mais restrito, um povo monoteísta e que tinha que seguir aquele padrão de vida estabelecido por Deus para Israel. Então, eu espero que na videoaula de hoje vocês tenham compreendido a importância
dos povos na Bíblia. Não de todos eles, mas desses especificamente. Que Deus abençoe a todos.